Oi, gente, eu sou a Ana do Entre Pinos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês como foram as minhas últimas leituras de 2023. Gente, como esse é o primeiro vídeo do ano, eu gostaria de, antes de tudo, desejar um ótimo 2024 para todos, que seja repleto de saúde, que é o mais importante, muita paz, muitas realizações nesse ano que começou agora e, claro, muitas leituras boas para a gente vir discutir a respeito por aqui. Espero que vocês tenham passado ótimas festas. Bora lá começar 2024 com tudo. O primeiro vídeo aqui do canal do ano vai ser sobre as minhas últimas leituras de 2023. Eu acabei juntando as leituras de novembro com as de dezembro para falar sobre todas nesse vídeo, porque eu achei que eu tinha lido pouco durante o mês de novembro, mas até que não li tão pouco assim. Mas vou falar a respeito de todas elas aqui com vocês. Então, não se esqueça, já deixa o like agora no começo do vídeo, que isso ajuda bastante o YouTube a entregar para mais pessoas e mais pessoas ficarem conhecendo o canal. E se inscreva aqui no canal caso estejam chegando por aqui agora, sejam muito bem-vindos. Bora lá então! O primeiro livro sobre o qual eu vou falar vai ser sobre esse calhamaço aqui do King, Insônia, que eu iniciei, se não me engano foi em outubro, no comecinho de outubro, e terminei em novembro. Gente, aqui a gente tem um personagem, se chama Ralph. Ele já é um senhor, eu não me lembro agora se ele já tem 70 anos ou é próximo dos 70 anos. E ele perdeu a esposa faz pouco tempo e começou a ter problemas para dormir. Conforme o tempo passava, ele dormia cada vez menos, né? Começou a dormir, se ele dormia por 7 horas, ele começou a dormir só por 6, depois por 5, depois por 3 horas, só acordava no meio da madrugada e não tinha o que ele fazia para voltar a dormir. Então isso dá muita agonia na gente enquanto a gente lê ele passando por isso. E a gente fica curioso, eu fiquei bastante curiosa para saber o motivo que levou ele a começar com essa insônia. Se foi alguma coisa relacionada à morte da esposa, ou se envolvia outra coisa, porque aí começaram a surgir outras coisas na história, um personagem começou a agir de uma forma diferente, começou a falar algumas coisas estranhas. Então a gente fica mesmo com bastante curiosidade para saber por que ele tá com essa insônia. Só que, na minha opinião, de repente a história ela começa a se transformar um pouco desse tema principal do livro, que é a insônia, começa a partir para outro lado. E aí a gente tem até uma conexão com a série da Torre Negra. Começam a surgir algumas menções que faz a gente lembrar de algumas coisas da série. Ele, inclusive, está escrito aqui na sinopse, que eu só li depois que eu terminei o livro, que ele é considerado um prólogo à série da Torre Negra. Então, por isso que a gente consegue pescar algumas coisas, assim, algumas correlações. Mas eu achei, assim, que enquanto estava focado nessa questão da insônia e de por que estava acontecendo isso, estava legal. Mas depois eu achei que o autor, ele ficou muito focado numa coisa, assim, mais pro final do livro, que eu achei que ficou um pouco cansativo, demorou muito desenrolar, assim, da metade mais ou menos até quase o final, eu achei que foi um pouco enrolado. Ele persistiu muito num assunto, eu achei que ficou cansativo. E é um calhamaço de, deixa eu confirmar aqui, 700 páginas. Então, para os devaneios do King, acabou ficando um pouco cansativo num determinado ponto. Mas eu achei bom o livro, achei interessante a história. Não escutei ninguém falar a respeito desse livro até o momento. Então, quem tiver curiosidade e quem gostar da série, né, da Torre Negra, esse daqui, então, é considerado uma história que se passa antes, né, um início à série da Torre Negra. Um livro que eu comecei também em outubro, finalzinho de outubro ali, próximo do Halloween, e terminei em novembro, foi Histórias Assustadoras para Contar à Noite. Aqui a gente tem 10 histórias de vários autores, inclusive tem uma do Stephen King,
que é alguma coisa do... A Maldição do Tigre, acho. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. Aqui é Tigres. Aqui é Tigres, do Stephen King. Eu já li esse conto em outro livro de contos do autor. Ó, aqui estão os nomes dos contos para vocês verem. Acho que dá para ler, né? Por aí. O livro, ele é bem bonito. Ele é todo ilustrado. Tem várias ilustrações. Em cada conto você encontra uma ilustração. Eu achei bem bonita a edição. Mas assim, tá falando que o título fala histórias assustadoras para contar à noite. Então eu tava esperando histórias assustadoras. Mas não tive. Não foi assustadora pra mim, gente. Assim, uma ou outra deu até aquele friozinho na barriga, se eu começasse a imaginar. Mas a maioria foi bem tranquila, sabe? São histórias de terror, mas bem tranquilas. Tem um conto do Neil Gaiman que se chama Clique Clack, O Saco do Chocalho. Tem um conto aqui, o segundo, que se chama Monstro de Fabricação Caseira. Ele vai mencionar Frankenstein. O personagem desse conto é o tataraneto, se não me engano, do Victor Frankenstein. Então eu achei bem legal essa conexão. Tem outra história que é muito legal. Essa é uma das melhores histórias aqui no livro, que o menino, ele tá dormindo no quarto dele, é uma criança, e ele escuta barulhos da chaminé, né? Ele imagina que tem um monstro descendo pela chaminé e entra no quarto dele. Só que os pais não acreditam nele. Então ele tenta ser corajoso o máximo que dá. E esse conto, ele é bem interessante. O final é espetacular desse livro. Então, assim, tem alguns, mesmo que não me causaram medo, são histórias interessantes. E essa edição é muito bonita. Ela é da Pipoca e Nanquim, meu primeiro livro da editora. Então, recomendo. Eu acho que são histórias interessantes para se ler durante o mês de outubro, né? Ali no Halloween. Fica aqui a dica para vocês. Um livro que eu iniciei em novembro, que era para ter terminado em dezembro, mas que ele já está na minha atividade de janeiro, porque eu não consegui concluir, é David Copperfield, do Charles Dickens. Este calhamaço de mais de 900 páginas. Ele começou de uma forma interessante, legal, né? O David, ele estava nascendo, né? A gente começa ali com a mãe dele, mas chega num momento em que a história começa a ficar mais devagar, assim, mais lenta. É uma espécie de autobiografia do autor, né? Eu acho que o Charles Dickens, ele colocou bastante coisa sobre a sua vida aqui na vida do David Copperfield. Mas depois que eu terminar de fazer a leitura dele, eu venho conversar melhor a respeito do livro, entender um pouco melhor quais são as semelhanças, né, entre o personagem e o autor, se realmente tem bastante coisa, né, da vida do autor aqui, ou se foram só uma coisa ou outra, né, eu vou entender melhor e venho contar pra vocês. Mas quando eu finalizar... Mas assim, tá bem devagar, sabe, gente? Eu vejo muitas pessoas falando bem do livro, e assim, não tô falando que o livro é ruim, mas ele chegou numa parte que eu não tô conseguindo prosseguir, tá muito lento, assim, sabe? Quando o David, ele ainda é um adolescente, e coisas do dia a dia, e não tem muita coisa, assim, acontecendo, acho que aí dá uma travada e começa a ficar lento. Então, mas vou tentar terminar em janeiro e aí comento com vocês depois melhor a respeito desse livro. Outra leitura que eu fiz durante o mês de novembro foi A Garota da Casa ao Lado, do Jack Ketchum. Gente, tem um vídeo aqui que eu fiz a brincadeira do Caça ao Tesouro para escolher minha próxima leitura. E eu falo bastante a respeito desse livro lá nesse vídeo, então não vou me aprofundar. Eu só tenho a dizer que aqui é uma história extremamente pesada. O autor se baseou numa história real para escrever esse livro. Então, ao ler, mesmo que ele não fosse baseado numa história real, já seria pesado pelas cenas que a gente encontra aqui no livro. Mas sabendo que aconteceu na realidade, acho que fica 1000 vezes pior. Eu falo isso naquele vídeo para vocês.
Aqui o nosso protagonista se chama David e ele narra a história pra gente, ele conta o que aconteceu na vida dele quando ele era criança. Quando ele começa a contar a história pra gente, ele já tá com 41 anos, mas ele narra algo que aconteceu durante a sua infância, há mais de 30 anos atrás, o que aconteceu na casa vizinha dele. E, gente, tem cenas muito pesadas nesse livro. Eu não recomendo para qualquer pessoa ler, principalmente é contraindicado totalmente para menores de 18 anos, porque são cenas bem explícitas de violência, de abuso, de agressividade. Gente, são muitas coisas horríveis acontecendo aqui nesse livro. E eu não estou querendo dizer que o livro é ruim. O que acontece com os personagens é que é ruim. Mas isso pode impressionar bastante. Então tomem cuidado quem pretende ler este livro, porque é uma história bem chocante e pode impressionar bastante o leitor. A leitura do Clube Entre Suspensos de novembro foi O Jantar Secreto, do Rafael Montes. Gente, esse livro, foi até engraçado, porque eu gosto de criar teorias, vocês sabem, né? E eu criei uma teoria mais, assim, pro início, numa das discussões de metas no nosso grupo, e eu acabei acertando. Eu acertei o que ia acontecer. E eu, assim, mesmo acertando, eu achei fantástico o autor ter colocado esse plot. Aqui a gente vai ter um grupo de jovens, acho que são 4 amigos, que eles se mudam para o Rio de Janeiro para estudar, né? Para tentar carreira ali, uma vida melhor. Mas logo as coisas começam a se complicar, eles precisam arranjar dinheiro. E aí que vem a ideia dos jantares secretos. Esses jantares secretos, eles possuem refeições peculiares, digamos assim. Gente, é uma leitura que eu recomendo que vocês não façam próximo ao horário das refeições. Fica aqui uma dica bem grande para vocês. Porque pode ser que você sinta um pouquinho de nojo em um momento ou outro. E além disso, contém cenas também fortes. O Rafael Montes, ele tem essa característica, né? Esse foi o segundo livro que eu li do autor. Eu li Bom Dia, Verônica, e já naquele livro eu achei que tinha cenas pesadas. Mas nesse livro aqui eu achei que ele foi ainda mais criativo na história, assim. É um livro muito bom, eu dei 4,5 estrelas para ele. Então, fica aqui a dica de um suspense nacional. Eu gosto bastante da escrita do Rafael Montes. E nesse daqui tem um plot bem legal. E já que estamos falando do Rafael Montes e do Clube Entre Suspenses, já vou pegar esse gancho para falar da nossa próxima leitura, que foi Suicidas. A gente leu Suicidas durante o mês de dezembro. Gente, não comentei a respeito dele no Instagram. Eu acho que eu só citei que a gente ia começar a ler. Mas conforme eu comecei a leitura, eu não quis falar a respeito. Eu fiquei muito na dúvida se eu falaria a respeito dele aqui no canal. E nem vou falar muito sobre ele aqui, assim, sobre a história, nada. Eu só vou falar que a gente fez a leitura e que foi uma leitura que me impactou muito. Eu achei o livro extremamente pesado. Eu acho que foi a leitura mais pesada que eu já li. Engraçado que eu venho falando isso pra vocês já desde outubro, se não me engano. O primeiro que eu falei foi Minha Sobrinha Vanessa, que eu até coloquei no título do vlog, que foi o livro mais pesado que eu havia lido. Depois veio essa daqui, A Garota da Casa ao Lado, que eu também achei extremamente pesada. Bem mais pesada do que Minha Sobrinha Vanessa. E esse do Rafael Montes, Suicidas, ele ganhou o top 1. Eu acho que ele trata um tema extremamente delicado. Ele tem cenas extremamente delicadas, muito pesado, gente. Eu, sinceramente, assim, eu gosto muito do autor, eu acabei de falar de um livro dele. Ele escreve muito bem, ele cria histórias bem fechadinhas, assim, tem uma criatividade muito boa, tem plots muito interessantes em seus livros, como eu acabei de falar, do Jantar Secreto. Mas esse, em particular, eu decidi vir falar, assim, não a respeito da história, mas só para alertar vocês, caso vocês tenham ele na sua lista, enfim.
Gente, é um livro extremamente pesado, então não é um livro que eu recomendo e eu deixo um alerta aqui para vocês tomarem cuidado. Ele vai ter cenas super chocantes e bem descritivas, realistas, sabe? Então, gente, fica aqui o meu alerta. Outra leitura que eu fiz no mês de novembro foi O Clube da Meia-Noite, do Christopher Pike. Gente, essa foi uma leitura foi uma decepção para mim, porque eu imaginava que ela fosse totalmente diferente. Eu vi um post no Instagram que fala sobre séries e filmes, falando sobre a série da Netflix, que havia cenas que davam muitos sustos. Teve um episódio, acho que eram vários sustos, que a pessoa tomou vários sustos, enfim. Então eu entrei na leitura pensando que era uma história de terror. E não é, gente. Aqui a gente tem um grupo de jovens que eles estão internados numa tipo de uma clínica em que só tem jovens com doenças terminais. E são adolescentes mesmo. Eu acho que a maioria ali tem entre 17 e 18 anos, se não me engano. Então, gente, a história ela tem um peso, porque eles estão no final da vida deles, né? E tem esse nome porque eles se juntam à noite para contar histórias, né? Eles formam o Clube da Meia-Noite, eles criam histórias e contam para os outros ali à meia-noite, todos os dias. E é assim a história, e eu achei uma história muito triste, muito melancólica, pensando que a gente só estava esperando a vida de cada personagem chegar ao fim. Então, eu esperava uma história de terror pelos comentários que eu vi a respeito da série da Netflix, que inclusive eu assisti depois da leitura, e tem bastante diferença lá, realmente eles colocaram um toque a mais de terror. Tem cenas mais assustadoras mesmo, mas também nada demais, assim. Mas infelizmente foi cancelada, né? A Netflix cancelou na primeira temporada. E pelo jeito como terminou, eu não acreditei. Porque a gente quer saber mais, né? A última cena da série, da temporada, a gente fica assim, não acredito que foi cancelado, a gente não vai saber o que vai acontecer. Então, às vezes é melhor nem assistir a primeira temporada, porque você vai ficar curioso. Mas assim, é boa. É boa. Eu achei melhor a série do que o livro. O livro eu achei bastante triste, gente. Mas ele também não é ruim. Eu dei 3 estrelas para ele. Uma leitura que eu iniciei em novembro, na verdade, eu estou lendo com o meu irmão, e a gente está no finalzinho, é Aurora Ard, da Amy Kaufman e do Jay Kristoff. É o segundo livro do ciclo Aurora. O primeiro livro se chama Aurora Ascende. Então esse daqui é o segundo volume. A gente tá bem no final mesmo, ó. Falta só esse tanto aqui. Estamos na página 285. Faltam aproximadamente 110 páginas, então já a gente conclui a leitura. Estamos gostando bastante. Aqui nós temos uma ficção científica mais jovem. A história se passa no espaço. É bem legal, é bem interessante acompanhar o Esquadrão 312 em suas aventuras. E esse livro aqui, em específico, ele acontece várias coisas assim com o Esquadrão. Eles em vários momentos estão em fuga, em batalha, enfim. Então, é uma leitura muito rápida. Né? Tá sempre acontecendo alguma coisa. E são narrativas feitas por todos os integrantes do esquadrão. Então, muito legal, gente. Depois que eu concluir, eu venho falar mais a respeito com vocês sobre ele. No mês de fevereiro, eu comento mais a respeito da história. Outro livro que eu li durante o mês de novembro foi A Viúva, da Fiona Barton. Tem vlog de leitura aqui no canal, então não vou me aprofundar falando muito a respeito da história. Vão lá dar uma olhada no vlog, que eu comento bastante sobre a minha opinião, sobre o livro. Mas assim, só por cima, a gente tem um suspense que é narrado sob o ponto de vista da viúva, né? Da Jean Taylor. Ela acabou de perder o marido e a gente vê que ela é cercada ali por jornalistas, repórteres. Alguma coisa aconteceu, a gente não sabe se envolve a morte do marido, se é outra coisa. A gente vai entendendo conforme
a gente lê um pouco mais, mas há um segredo em torno dela e do marido. Até porque ela não fica tão chateada assim que o marido morreu. Então a gente, né, quer entender melhor por que disso, se o marido não era uma boa pessoa, que se ele pode ter feito alguma coisa, como que é a Jean mesmo, se ela é uma boa pessoa ou não. Então a gente vai ver a narrativa feita sob o ponto de vista dela. E tem outros capítulos que intercalam um detetive ou uma repórter, enfim. Vão dar uma olhada lá no vlog para saber a minha opinião a respeito desse livro. Agora nós vamos entrar nas leituras de dezembro. E, gente, dezembro, por causa das festas, daquela correria toda, eu não conseguia parar para pegar um livro para ler. Então, eu escutei bastante audiobook. Foram 3 audiobooks que eu ouvi no começo do mês. Um deles foi Nunca Vi a Chuva, do Stefano Volpe. Ele está disponível no Kindle Unlimited, fica aqui a dica. É um livro mais jovem. Eu conheci a escrita do autor através do Beijo do Rio. Amei o Beijo do Rio. Eu achei que foi uma vibe bem diferente, esse daqui. Preferi muito mais aquele outro que veio na tag. Esse daqui, ele não é nem um suspense. Aqui o protagonista se chama Lucas, ele tem 19 anos. Ele está passando por um momento na vida delicado, em que as coisas não estão do jeito como ele gostaria. Ele está bastante triste, ele está quase decidindo desistir da sua vida, quando ele descobre que existe uma pessoa idêntica a ele morando no Rio de Janeiro. Porque ele mora em Portugal com os pais. E ele descobre esse rapaz no Rio muito parecido com ele. E aí ele começa então a querer saber mais a respeito. Então a gente acompanha ele nessa busca, né, por entender melhor quem é esse outro garoto que se parece muito com ele. O livro ele é todo contado através de um diário, né? Ele é o Lucas escrevendo no seu diário. O livro, ele é sobre mudança, sobre saber quem você é, tem muitas mensagens por trás da história, mas assim, foi uma história relativamente fraca, eu esperava bem mais, vindo de O Beijo do Rio, do autor, que eu achei muito bom, eu esperava bem mais. Então assim, é uma vibe totalmente diferente, mas se você é fã do autor, gostou do Beijo do Rio, quiser ler outra história dele, tá disponível no Kindle Unlimited. E é uma história bem rapidinha, gente. Eu fiz em um dia só. Eu comecei, ouvi acho que, 80%, né, em audiobook e o restante eu li rapidinho ali no Kindle. Outro livro que eu comecei escutando o audiobook, eu acho que esse daqui foi 100% escutando o audiobook, eu nem li nada do e-book, se não me engano, foi O Amor Não Tem Nome, da Lauren Kate. É a mesma autora da série Fallen, e eu estava bastante curiosa, porque eu gostei bastante da série, fazia muito tempo que eu não lia nada da autora, né? Falei a respeito desse livro num vídeo de lançamentos aqui para vocês. Vai contar a história da Lane, ela trabalha numa editora, ela ama o que ela faz, e ela tem uma autora favorita do gênero de romances. Essa autora, ela faz o sucesso, né? Todo mundo gosta dos livros dela. E a Lane, ela recebe uma proposta que ela fica super contente, que se ela conseguir fazer com que essa autora cumpra com a promessa dela de lançar o próximo livro até determinado prazo, ela acaba sendo promovida. Então ela fica super contente por 2 motivos. Primeiro, porque ela pode receber uma promoção, e segundo, que ela vai finalmente conhecer o rosto por trás do nome. Porque essa autora, ela nunca apareceu, nunca ninguém viu essa autora, né? Então a gente vai acompanhar a Lane nessa jornada junto com a Noah, que Noah é o nome da autora, né? E vai descobrir, né, o segredo, o motivo dela não aparecer, nunca se mostrar para os seus leitores. Gente, eu achei a história bastante clichê e muito previsível. Ela não me surpreendeu em nenhum momento. Inclusive, eu fiquei esperando por mais cenas de romance que não vieram. No finalzinho do livro, quando parece que ia acontecer alguma coisa,
o livro acabou. Então, assim, eu esperava mais do livro. Ele, foi como eu disse, ele parece que fala mais a respeito da personagem do que, assim, do romance, sabe? Não tem muitas cenas românticas ali entre o casal. A gente fica esperando por isso e não acontece. É uma pena. Mas, mais uma dica de livro que está disponível no Kindle Unlimited. Para quem quiser ler, é uma leitura super rápida também de fazer. Outro livro que eu comecei ouvindo o audiobook, também a maior parte dele ouvi o audiobook, o que nesse caso eu me arrependo um pouco. Foi o primeiro caso que eu achei que se eu tivesse lido o livro físico, o e-book, enfim, eu teria tido outra experiência, que é Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Aqui a gente tem uma ficção científica e o personagem, o Charlie, ele nasceu com um déficit mental e a vontade dele é ser mais inteligente. Então ele aceita passar por uma cirurgia experimental, né, para ver se ele consegue, se há alguma mudança, se ele consegue se tornar uma pessoa inteligente. Então a gente vai ver, o que eu achei mais legal nesse livro é que a gente vai acompanhar as mudanças no personagem. E uma coisa que, por isso que eu falei pra vocês, se eu tivesse lido, eu acho que seria diferente, porque depois eu vi que no começo do livro, a grafia é de uma forma, ele fala do jeito dele, ele fala bastante errado. Depois vai ficando mais diferente, ele vai melhorando a grafia, ele vai falando de uma forma melhor, as palavras também mudam, ele fala de uma forma mais inteligente. Então eu acho que essa percepção teria sido diferente se eu tivesse lido. Mas mesmo assim, deu para ver a transformação, e isso que foi o mais legal de todo o livro. Ver como ele se sentia antes, como as pessoas o tratavam no começo, e como ele passou a corresponder com outras pessoas, porque as pessoas passaram a pensar dele. Enfim, essas mudanças eu acho que traz bastante reflexão pra gente. A forma como ele era visto antes, como ele era visto depois, como ele pensava, o que ele sentia. Eu achei muito interessante mesmo. Eu recomendo bastante essa leitura para vocês. E mais uma vez, é um livro que está disponível no Kindle Unlimited, então aproveitem quem for assinante. É um livro muito bom e que deixa uma reflexão, assim, deixa a gente pensando durante muito tempo. Como a gente pensa diferente, como as pessoas nos tratam diferente dependendo do nosso nível de inteligência. Fica aqui a minha indicação, muito bom. Na semana do Natal, eu li a única leitura que eu tinha separado, né, temática para esta data, que é Cartas do Papai Noel, do Tolkien. Meu primeiro contato com o autor. Eu achei esse livro muito bonito, belíssimo, todo colorido. Vou mostrar um pouco para vocês. Aqui, ó. E, gente, aqui a gente não tem uma história acontecendo, sabe? Aqui são cartas mesmo, como o título tá falando. Cartas do Papai Noel. Eu vou pegar aqui. Não, peraí. Vou pegar uma parte em que tem desenhos, ó. Isso daqui, essas cartas foram escritas pelo Tolkien para os seus filhos. Durante 23 anos, gente, ele escreveu cartas em todos os natais para os seus filhos. Então, não é uma história, não tem uma sequência de fatos, a não ser que a gente vê que o ano está passando e cada ano é uma carta diferente. Aí o Papai Noel falando como que foi o ano dele, como que está sendo esse Natal, o que ele prevê. Ele tem os seus amigos ali, como por exemplo o Urso Polar, que escreve em determinado momento também, com outra grafia. Achei isso bem legal no Tolkien fazer. Tem desenhos, né, como eu mostrei para vocês. Ele desenhava como se o Papai Noel tivesse desenhado, ou o Urso Polar. Enfim, eu acho que é uma leitura muito legal de se fazer na semana do Natal. Eu acho, inclusive, digo mais, eu acho que se ler fora do Natal não tem tanta graça.
Eu acho que como a gente está ali no clima natalino, né? Eu acho que faz toda a diferença. É um livro voltado para todos os públicos. Eu acho que não há idade certa para ler o livro, mas eu acho que ele vai ser melhor aproveitado, acredito, pelos pequenos leitores. Então, acho que uma criança pegando e lendo as cartas do Papai Noel, eu acho que vai ter uma outra visão, né, do que um adulto. Mas aqui temos o espírito natalino, é uma leitura bem tranquila de fazer, muito rápida e bem assim, leve, sabe? Uma leitura bem leve para passar o tempo ali com o Papai Noel durante a semana do Natal. É uma boa dica para quem quiser fazer a leitura. E o último livro que eu peguei para ler em dezembro, que eu não terminei, eu só comecei, inclusive ainda não terminei, agora no comecinho de janeiro, mas eu já estou terminando, faltam 120 páginas aproximadamente, é Rose Madder, que era minha leitura do Stephen King para dezembro, mas tô no finalzinho, gente, então já já eu termino. Tá sendo uma leitura bem fluida, né? Eu falo pra vocês que o Stephen King não tem como a gente falar a respeito do autor. Cada livro, ele se comporta de uma forma. Tem livro que ele fala com muita descrição e enrola um pouco, sabe? Foca muito em determinada coisa e que acaba sendo, às vezes, até cansativo. E tem outros que ele escreve assim de uma forma, cria histórias de uma forma mais acelerada, que é o caso desse livro aqui. Eu acho que, não sei se a gente quer saber o que vai acontecer com a personagem, porque aqui a personagem, a Rose, ela tá fugindo do marido, porque o marido agredia ela. Foram muitos anos de casamento, com violências, agressões, abusos, enfim, muita coisa pesada que ela passou no casamento, e aí ela decidiu fugir. E a gente vai acompanhar então ela, e aí tem uma tensão, gente, por trás, porque a gente fica com medo desse marido ir atrás e achar, e ela vive numa apreensão muito grande. Então, muito legal. Estou gostando bastante do ritmo da leitura. Falta só esse finalzinho, então venho falar mais a respeito dele no mês que vem, quando eu finalizá-lo. E é isso, gente. Acho que foram esses. Esse foi o último. Esse foi o último que eu comecei em dezembro e preciso concluir. Eu tinha a impressão de que tinha lido menos. O que vocês acharam? Já leram algum desses livros? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês, se vocês tiveram a opinião parecida com a minha, se vocês pensaram diferente, deixa quais livros vocês já leram, quais vocês pretendem ler, que se interessaram, enfim. Vamos conversar aqui nos comentários. Se você tiver algum livro que você tiver lido no final do ano passado, que queira indicar, deixa tudo aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui então. Até o próximo vídeo, gente.